E aí galera, tudo bem com vocês? Naquela sequência de relembrar as campanhas do Cruzeiro em campeonatos brasileiros, hoje chegou a vez da gente falar do time de 2007. Foi o ano em que o Cruzeiro voltou a brigar pelo título depois de algumas temporadas ruins, não conseguiu no final das contas, pelo menos teve ali uma vaga na Libertadores como prêmio de consolação, mas foi um momento marcante pelo trabalho do Dorival Júnior, né, que teve uma das piores defesas e o melhor ataque disparado no campeonato desse ano, e era um time sem dúvida nenhuma muito legal de se ver jogar, né? Esse era um Cruzeiro que a gente nunca tinha muita confiança que ia vencer, mas a gente sempre sabia que o Cruzeiro ia jogar pra cima e ia buscar a vitória o tempo todo. Dá só uma olhada em qual era a escalação do Cruzeiro na primeira rodada do campeonato daquele ano, uma partida contra o Fluminense, que a gente vai ver os gols logo, mas a gente tava com o Lauro no gol, porque o Fábio tava lesionado nesse momento, né? O nosso lateral direito era o Gabriel, o lateral esquerdo era o Fábio Santos, que atualmente tá no Atlético, e nessa época o Fábio Santos tinha até cabelo, tá? A zaga era formada aí por Léo Fortunato e Gladstone. No meio campo tínhamos o Paulinho Dias, que era uma revelação da base, né? O capitão do time que ganhou a copinha no início desse mesmo ano. O Ramires fazendo seus primeiros jogos com a camisa do Cruzeiro, até então um desconhecido. O Ricardinho, um veterano que acabou deixando o Cruzeiro no meio dessa mesma temporada. Essa segunda passagem dele não foi boa. E ali na frente nós tínhamos o Michael Suel, um meio atacante de chegada pela direita. O Araújo começa a temporada como titular no ataque. E o nosso centroavante era o Nenê, tá? Tinha uma disputa dele com o Rômulo, né? E o Guilherme também pintava muitas vezes por ali. Mas é com esse time que o Cruzeiro inicia a campanha. Mas indo pro campo e bola, o Cruzeiro começou muito bem esse jogo contra o Fluminense lá no Maracanã e ainda no primeiro tempo abriu o placar com esse belo gol do Nenê de fora da área e 4 minutos depois marcamos o segundo com o lateral Gabriel, recebendo aí cruzamento do Fábio Santos. No entanto, o Fluminense conseguiu um empate, primeiramente com um pênalti cometido pelo Lauro de forma até infantil, o Carlos Alberto bateu e fez o gol pro Flu, e no segundo tempo eles conseguiram um empate com esse gol de cabeça do Cícero, tá? Ele mesmo, Cícero, que tá jogando até hoje aí pelo Botafogo. Na estreia em casa, o Cruzeiro tomou uma cacetada do Corinthians, 3-0 no Mineirão. O Everton Santos abriu o placar para o time paulista e duas cobranças de pênalti do Marcelo Matos fizeram aí o 2-0 e o 3-0 foi placar final. Na terceira rodada, o Cruzeiro recebeu o Paraná no Mineirão e todo mundo achou que a gente ia ganhar, né? Especialmente a partir do momento que Guilherme abriu o placar para o Cruzeiro, mas o Joelson empatou para o Paraná ainda no primeiro tempo com essa cobrança de falta. No segundo tempo, o Paraná vira com o gol do Josiel, né? Cosplay de Jesus Cristo, que foi o artilheiro desse brasileiro. E o Cruzeiro mostra poder de reação. Passe do Guilherme, o Rômulo sai na cara do gol e consegue o empate. E depois do chute defendido do Araújo, o Guilherme pega o rebote, dribla o zagueiro e bate de canhota para fazer a virada. Cruzeiro 3, Paraná 2. Mas nos instantes finais a gente tomou novamente a virada. O 3-3 veio com esse gol do Josiel, que marcou novamente. E o gol da vitória do Paraná Clube foi do Parral. E é impressionante como o Cruzeiro tem dificuldade para ganhar do Paraná em Campeonato Brasileiro. A primeira vitória veio fora de casa contra o Palmeiras, tá? O Cruzeiro abre o placar com esse gol aí do Araújo batendo de primeira, mas o time paulista empata com o gol do Martinez depois da cobrança de escanteio. O Cruzeiro volta à frente com o gol do Ramires, tá? Esse foi o primeiro gol do Ramires com a camisa do Cruzeiro, e já no finalzinho o Rony, que estava fazendo a sua estreia pelo Cruzeiro, marca o terceiro e dá números finais aí e vencemos por 3-1. Parecia que a gente estava bem, né? Mas aí o Cruzeiro recebeu o Juventude e perdeu de novo, tá? A gente abre o placar com esse gol do Rony batendo no cantinho, mas o Juventude consegue um empate com esse gol do Beto aí, que enche o pé pegando um rebote na entrada da área. O Juventude vira ainda no primeiro tempo com esse gol de cabeça do Marcão, que é aquele que jogou muito tempo no Fluminense, foi até técnico, e o Eber faz 3-1 aproveitando essa falha aí do nosso goleiro Gatti, hein? Grande Gatti. Já no finalzinho o Rony marca novamente, mas acaba Cruzeiro 2, Juventude 3. Aí o Cruzeiro vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e, acreditem ou não, vence por 2-0, tá? O primeiro gol é marcado aí pelo Charles, usando a camisa 10, e o Leandro Domingues dá números finais aí depois de bater o Marcelo Groi, defender e ele mesmo pegar o rebote. Aí nós temos o primeiro clássico do Campeonato Brasileiro, foram dois clássicos espetaculares, tá? O Cruzeiro abre o placar aí com esse gol do Araújo depois do passe do Rony, e ainda no primeiro tempo Leandro Domingues cruza e novamente Araújo completa, dois gols muito parecidos. No segundo tempo o Atlético reage, primeiramente com gol de cabeça do Lima e depois com gol de cabeça do Éder Luiz. A gente pode questionar bastante o goleiro Gatti nesses dois lances, mas o Gatti se redime logo depois defendendo essa cobrança de pênalti do Marcinho. Aí o Dorival Júnior bota em campo o Guilherme e ele decide o jogo, primeiramente com essa bela finalização no canto para fazer o 3-2 e depois ele dá assistência para o Ramires aparecer como elemento surpresa, bater cruzado e fazer Cruzeiro 4-2. Rodada seguinte, Cruzeiro e Vasco no Mineirão, a gente sai perdendo com esse gol de Martim Garcia batendo cruzado e o Cruzeiro empata nesse lance que o zagueiro Dudar fez pênalti aí no Rony, o próprio Rony foi para cobrança e empatou o jogo. Já aos 43 do segundo tempo, o Wagner vira pra gente com essa cobrança de falta espetacular. Wagner, que tinha acabado de retornar ao clube, ele
tinha sido vendido para um clube das Arábias, o clube não pagou e ele voltou. E o Guilherme, com esse chute sensacional na gaveta já nos acréscimos, fecha o placar em Cruzeiro 3, Vasco 1. Esse jogo foi muito louco. Aí o Cruzeiro foi ao Orlando Scarpelli enfrentar o Figueirense e já saiu perdendo aí com o gol do Otacílio Neto. A gente consegue um empate ainda com o gol do Rony batendo aí na saída do goleiro, mas o Figueirense ganha graças a esse gol de cabeça do zagueiro Felipe Santana, que jogou no Borussia Dortmund e passou até pelo rival Atlético. Aí o Cruzeiro vai lá para Santos enfrentar o Peixe, né, e toma um cacete de 4-1. O Marcos Aurélio abre o placar aí pro time paulista e o Cruzeiro até consegue o empate com essa bomba do Fernandinho, tá, que fez até uma boa temporada pelo Cruzeiro. Mas o Santos faz 2-1 com esse gol do Rodrigo Tabata, que sempre fazia gol na gente. O terceiro gol do Peixe é marcado pelo Pedrinho, aquele mesmo que foi auxiliar técnico do David, que hoje é comentarista, e o próprio Pedrinho marca também o quarto gol do Santos, depois de driblar o Gatti, inclusive, e tocar pro gol vazio. De volta a BH, o Cruzeiro recebe o Goiás e abre o placar com o gol do Wagner, depois dessa cobrança de falta ensaiada dentro da área. Ele careca e bateu no cantinho para marcar. O Goiás consegue o empate depois desse lance muito confuso. A finalização final é do atacante Felipe, mas depois do cruzamento do Fernandinho, Leandro Domingues de cabeça decreta a vitória do Cruzeiro por 2-1. O jogo seguinte é lá nos aflitos no Recife, né? E o Cruzeiro sai atrás do Náutico depois dessa bela cobrança de falta do Thales. Mas o Rony empata pra gente ainda no primeiro tempo com essa finalização colocada de canhota. O Wagner vira na etapa complementar com esse chute na gaveta, o Araújo faz 3-1 pro Cruzeiro e o Leandro Domingues completa a goleada já no finalzinho, Náutico 1, Cruzeiro 4. Aí o Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão cheio de confiança e abriu o placar no primeiro tempo com esse gol de cabeça do Leandro Domingues. Nesse momento a gente estava se aproximando e acreditando que dava para chegar ao título, né? Mas o São Paulo empata com o gol do Breno de cabeça, né? O Breno incendiário, e eles conseguem a virada com esse golaço do Hernanes, que driblou e acertou um chute espetacular de fora da área. Cruzeiro 1, São Paulo 2. 3 dias depois, o Cruzeiro foi à Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense e sai perdendo com esse gol de cabeça do zagueiro Gustavo, mas ainda no primeiro tempo empatamos com esse gol de cabeça do Araújo depois da cobrança de falta do Fernandinho. O Pedro Oldoni coloca o Atlético Paranaense na frente nesse lance de cabeça que ele ganha do Fábio ali no alto, a bola quica e entra, mas já nos acréscimos o Cruzeiro acha um empate com o gol de cabeça do Nenê, centroavante, consegue aí marcar e garantir um pontinho pra gente. Partida seguinte, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. O Cruzeiro abre o placar com esse belo gol do Guilherme, que ganha na corrida e dá um toque por cobertura do goleiro lá do meio campo. A bola chora, mas entra. A destacar que o Cruzeiro estava com um homem a menos nesse jogo, tá? Depois da cobrança de falta ensaiada, o Wagner faz 2-0 pro Cruzeiro com esse chute no ângulo. E o 3-0 vem depois da cobrança de falta do Wagner, que o Guilherme lá na segunda trave completa de cabeça. Faltando 5 minutos para acabar, o Cruzeiro resolve dar emoção pro jogo e toma 2 gols. O primeiro marcado pelo André Lima, tá? Ele mesmo. E o segundo é do Renato Silva, mas pelo menos ganhamos 3-2. O placar se repete na semana seguinte, quando a gente recebe o Inter e abre o placar com o Leandro Domingues. Ele bateu, o Klemer defendeu, ele mesmo pegou o rebote. Após o pênalti sofrido pelo Wagner, o Rony enche o pé para fazer 2-0 pro Cruzeiro e o 3-0 vem com o Alexandro, que tinha acabado de voltar do empréstimo, enganou o goleiro e tocou no canto. E repetindo o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro toma 2 gols nos últimos 5 minutos, o primeiro marcado pelo Yarley, o segundo pelo Adriano, e esse era o grande problema do time, né? Era muito irregular. Mas no jogo seguinte a gente teve um pouco mais de tranquilidade. O Cruzeiro recebeu o Sport, ganhou por 2-0 e os 2 gols foram marcados pelo Alexandro. Ele que tinha entrado no segundo tempo na vaga do Léo Silva, né? O Dorival era bem louco nessa época. O Cruzeiro enfrenta o América de Natal e vence por 2-1 fora de casa. O primeiro gol é marcado pelo Fernandinho nesse chute de fora da área. O time da casa empata com o Carlos Eduardo nesse toque de cabeça, mas o Cruzeiro consegue a vitória graças ao gol do Alexandro já aos 44 do segundo tempo e mais uma vez cruzamento de Fernandinho. De volta ao Mineirão, Cruzeiro e Fluminense fazem um jogo muito louco, tá? E o Cruzeiro abre o placar com esse gol do Alexandro, que ganhou na corrida do Luiz Alberto e bateu no canto na saída do Ricardo Berna. O Fluminense vai empatar esse jogo com o gol do Arouca, tá? Depois da boa jogada aí do Somália, toque de Rodrigo Tiwi e o Arouca completa para a rede de cabeça. E o Fluminense vira no segundo tempo com o gol dele mesmo, tá? O Diabo, né? Thiago Neves marca pro Flu. Mas o Cruzeiro consegue empatar depois da jogada do Leandro Domingues, o goleiro defende o Alexandro de peixinho, bota na rede, 2-2. E esse gol é espetacular. Chutão do Fernandinho, o Thiago Silva, atualmente zagueiro do PSG, deixa a bola passar pro Berna. O Alexandro é mais esperto, chega, bota pra rede, tromba com o goleiro e a Cruzeiro
Cruzeiro 3-2. E já no finalzinho, o cruzamento do Charles de canhota, gol de cabeça de Marcelo Moreno, primeiro gol dele pelo clube também. Fazendo uma pausa nos gols, esse foi o time do Cruzeiro que entrou em campo contra o Corinthians na 21ª rodada do campeonato, que foi na prática a nossa 20ª partida no Campeonato Brasileiro, já que o jogo contra o Flamengo acabou ficando só pro segundo turno. Mas aí a gente já tem um Cruzeiro reformulado, né, com o Fábio de volta ao gol, o Jonathan e o Fernandinho nas laterais, a zaga com Thiago Heleno e Emerson, o meio-campo com Charles e Ramírez na função de volantes, o Leandro Domingues e o Wagner como meias. Nessa partida especificamente jogou o Michael Suel, o Wagner estava suspenso, e o nosso ataque com Alexandro e Marcelo Moreno. A gente tinha também o Rony e o Guilherme disputando posição no ataque, mas nessa ocasião especificamente os dois estavam fora de combate, por isso a dupla foi formada por dois centroavantes mais fortes. Com a bola rolando, o Cruzeiro abre o placar nesse lance que Marcelo Moreno cruza, Alexandro domina e só desloca o Felipe com esse toque de canhota no canto. O segundo é marcado pelo Jonathan, que chuta de fora, a bola desvia no Ricardinho, né, mosquitinho azul que estava jogando pelo Corinthians, e encobre o Felipe. E o 3-0 é também do Alexandro, chute de Ramírez, o Felipe dá rebote e o Alexandro confere para as redes. Aí o Cruzeiro vai a Curitiba enfrentar o Paraná e depois da boa jogada de Wagner e Leandro Domingues, Wagner chuta no canto para fazer Cruzeiro 1-0, mas o Paraná empata e depois do escanteio, Josiel bota na rede. O Cruzeiro volta à frente do marcador com esse belo gol do Marcelo Moreno, que toca por cobertura na saída do goleiro, e o Paraná marca de novo nesse pênalti que não foi porcaria nenhuma, mas o juiz deu, Josiel botou na rede e acabou Paraná 2, Cruzeiro 2. Aí o Cruzeiro recebeu o Palmeiras no Mineirão e não teve um pingo de dó, tá? O Marcelo Moreno com esse toque por cobertura no Cavalieri abriu o placar pra gente. O segundo foi marcado pelo Wagner depois dessa boa jogada coletiva do nosso ataque. O 3-0 vem com o Marcelo Moreno, que recebe do Ramírez e bate cruzado no canto. O nosso quarto gol é de Thiago Martinelli, aí, que cabeceia bem ali na saída do goleiro. E o quinto do Cruzeiro é esse golaço do Michael Suel, chutando de muito longe, a bola foi no ângulo. Disparadamente o grande momento do Michael Suel com a camisa do Cruzeiro. Mas na rodada seguinte a gente tropeça contra o Juventude, tá? O único gol foi marcado pelo atacante Tadeu, que inclusive era cria da base do Cruzeiro. 3 dias depois recebemos o Grêmio no Mineirão e vencemos por 2-0. Marcelo Moreno faz o primeiro, um toque de cabeça, e o mesmo Moreno com esse chutaço de canhota, Cruzeiro 2, Grêmio 0, placar final. Contra o Flamengo no Maracanã, a coisa já não foi tão boa assim, o Flamengo abre o placar com esse golaço do lateral Léo Moura e faz o segundo nessa cabeçada aí de Souza Caveirão. O Guilherme diminui para o Cruzeiro 2-1, mas já no finalzinho o Flamengo mata o jogo com esse gol do homem que é melhor que Eto'o, né? Obina, Flamengo 3-1. Aí vamos pro clássico do segundo turno e o Cruzeiro já abre o placar com esse gol do Rony, tá? Que bateu aí na saída do goleiro Edson. O Michael Suel sofre pênalti e novamente Rony na bola, fazendo o Cruzeiro 2-0. O Atlético diminui depois dessa cobrança de falta do Coelho, o Fábio defende, ela pega na trave e o Gerson bota na rede, 2-1. E logo depois o nosso rival empata com esse gol de cabeça do atacante Marinho. O árbitro inventa um pênalti do Fábio aí no Marcinho, não foi porcaria nenhuma, mas na cobrança Marinho bateu e virou. Atlético 3, Cruzeiro 2. Aí o Dorival chamou 2 jogadores a campo, Kerlon e Guilherme. E logo no primeiro toque da bola do Guilherme no jogo, ele empata o jogo pro Cruzeiro em 3-3 com esse chute de fora. E depois da boa jogada do Rony, o Edson dá rebote e o próprio Guilherme bota na rede, fazendo o Cruzeiro 4-3. Foi o placar final desse jogo, que teve o épico momento do drible da Foquinha, né? Que o Coelho quase matou o Kerlon no lance, mas foi bom porque o Coelho foi expulso. Rodada seguinte, o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco e abre o placar com esse belo gol do Ramírez batendo aí no ângulo. E o nosso segundo gol é do Thiago Martinelli, que cabeceia bem para garantir os 3 pontos. Nas incoerências do futebol, o Cruzeiro recebe o Figueirense e abre o placar com esse gol contra do Felipe Santana, mas tomamos o empate com esse gol do André Santos, tá? O lateral esquerdo que jogou na seleção, no Arsenal e tudo mais, deu esse toquinho na cagada e a bola encobriu o Fábio. E já nos acréscimos do segundo tempo, o Figueira consegue a virada com o gol do lateral Peter, que é outro que passou pelo Cruzeiro sem sucesso. Rodada seguinte, o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão e perde com o gol de cabeça do zagueiro Adailton já aos 45 do segundo tempo. Claramente a fase não era boa e na rodada seguinte o Cruzeiro enfrentou o Goiás e ficou num 0-0 lá no Serra Dourada. Aí o Cruzeiro recebe o Náutico no Mineirão e sai na frente com esse gol do atacante Alexandro, marcando também o segundo ainda no primeiro tempo com o lateral direito Ângelo. Mas no segundo tempo a gente leva o empate com 2 gols de Beto Acosta, tá? O Lula
molusco, né? Primeiramente corta a defesa aí, deixa o zagueiro passando lotado e toca de cavadinha aí na saída do Fábio, e depois completa para a rede depois do chute cruzado. Acabou Cruzeiro 2, Náutico 2. Na rodada seguinte, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, e o São Paulo vence por 1-0 graças a esse gol do Jorge Wagner batendo no canto. Nesse momento, qualquer hipótese de título do Cruzeiro estava devidamente sepultada. Na rodada seguinte, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão, a gente abre o placar com esse gol do Leandro Domingues, belo chute cruzado, mas o Furacão consegue um empate no finalzinho com o gol do colombiano Ferreira. O próximo jogo é no Engenhão contra o Botafogo e o time carioca abre o placar com esse belo gol do Dodô. O Cruzeiro até empata com o gol do Guilherme, batendo de primeira aí no cantinho, mas o Botafogo faz o segundo nesse chutaço aí do volante Túlio e logo marca o terceiro também com o Joilson. No segundo tempo, o Dodô ajeita e o zagueiro Juninho faz Botafogo 4, Cruzeiro 1. Aí o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão e dá sinal de vida, tá? O primeiro gol é marcado pelo Rony em cobrança de pênalti. O mesmo Rony vai fazer 2-0 pra gente, depois de aproveitar essa boa jogada pela direita. E o terceiro gol é do Charles, com esse chute forte de fora da área. O Flamengo desconta na cobrança de falta aí do Roger Flores, acabou 3-1 pra nós. Aí o Cruzeiro vai ao Beira-Rio enfrentar o Internacional e perde por 1-0 com gol aos 45 do segundo tempo, depois dessa cobrança de falta do meia Alex no ângulo. Na penúltima rodada, o adversário é o Sport lá na Ilha do Retiro e mais uma derrota por 1-0. O único gol foi marcado pelo Adriano Gabiru. E na última rodada do campeonato, o Cruzeiro recebeu o América de Natal precisando ganhar para conseguir a vaga na Libertadores, e a missão foi cumprida ainda no primeiro tempo, tá? O Leandro Domingues recebeu da esquerda e bateu bem aí de canhota no canto para fazer 1-0 Cruzeiro, e o mesmo Leandro Domingues sofreu pênalti que o Rony foi pra bola, deslocou o goleiro e fez Cruzeiro 2-0. Essa queda de desempenho nossa no final do campeonato deu uma desanimada forte, né? Nas últimas 11 rodadas o Cruzeiro venceu apenas 2, mas pelo menos foi o suficiente pra gente se classificar para Libertadores. O Cruzeiro terminou o campeonato em 5º lugar com 60 pontos ganhos, 17 atrás do São Paulo que se sagrou campeão, né? Mas tivemos o melhor ataque do torneio, marcamos 73 gols. Nosso artilheiro no Brasileirão foi o Rony, que marcou 12 gols, seguido por Guilherme e Alexandro, cada um balançou a rede 10 vezes. O Leandro Domingues marcou mais 7 gols, Wagner e Marcelo Moreno, cada um balançou as redes também 6 vezes. Eu tenho boas lembranças desse time, tá? Apesar dessa defesa que rateava pra caramba, eu gostava muito de ver esse Cruzeiro jogar. Sem dúvida nenhuma, é um estilo que hoje, né, a gente tá muito longe de ver repetido, até porque nos últimos anos a gente viu o Cruzeiro ganhar títulos ou com times mais equilibrados ou até retranqueiros mesmo, como na época do Mano. Mas sem dúvida nenhuma, esse foi um momento que mudou muito os rumos do futebol brasileiro, né? Porque as conquistas do São Paulo, do Muricy, naquele jogo reativo dele, né, acabaram moldando todo o futebol brasileiro por praticamente uma década, e a gente ficou com esse jogo muito pobre, muito defensivo. Talvez agora as coisas possam mudar e os técnicos voltem a jogar de forma um pouco mais agressiva. Mas esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa aí os comentários para dizer as suas lembranças dessa época, o que te lembrou, qual foi a sua surpresa. E no próximo domingo a gente tá de volta para falar do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2008, tá bom? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!